Vocês viram a notícia que rolou durante o dia inteiro sobre os gastos exorbitantes do governo? 15 milhões de reais com leite condensado. Mais gastos com chicletes, outros doces que ultrapassam compras de 1 bilhão de reais. Só para vocês terem ideia da dimensão dos gastos, nós temos o investimento no CNPq, salvo engano, foi de 25 milhões. E só os gastos de uma pessoa só chegou bem próximo desse valor, no caso de Bolsonaro. Então vejam só o contexto da situação. Nós estamos numa pandemia, na qual eles dizem que é necessário medidas de austeridade, corte de gastos para conseguir controlar a situação. Ao mesmo tempo que servidores públicos não têm aumentos, as pessoas que necessitam não vão ter mais auxílio emergencial, aqueles pequenos empresários que necessitavam de empréstimos não receberam porque no início de fevereiro do ano passado o Banco Central passou 1 trilhão de reais para os bancos e eles simplesmente não devolveram e não repassaram para a sociedade, e esse dinheiro ficou lá gerando juros e mais juros. E aí, nesse contexto, acontece esses gastos exorbitantes. Não é à toa que este governo não quer mostrar os gastos do cartão corporativo. E se mostrar, certamente vai ultrapassar os gastos de todos os presidentes que houveram na presidência da República. Aliás, nenhum presidente da República ocultou os gastos do cartão corporativo. Este é o primeiro. Eu fico a pensar, como é que um sujeito como esse dorme em paz numa situação como essa, pessoas que dependem às vezes do mínimo da sobrevivência, e este faz esses gastos para lá fora da curva de todos e dorme tranquilo. É como já disse muitas pessoas, e até saiu uma coluna do Hélio Schwartzman semana passada na Folha perguntando se Bolsonaro era louco, e lá ele pega uns estudos de alguns psiquiatras e eles dizem que ele tem alguns resquícios que pode ser considerado como tal. É bem complicada a situação disso. Será que esse mais novo escândalo vai impulsionar o impeachment? A gente precisa ter dimensão de uma situação. Estamos convocando o impeachment. Muito bem. Mas precisamos ter dimensão também que o impeachment vai, talvez, se for votado ou não, o importante é que coloque para a sociedade todos os crimes que ele vem fazendo. E a partir disso, todo mundo tenha conhecimento, desde a pessoa da classe mais alta para a classe mais baixa. E a partir desse contexto, fazer o quê? Tentar fazer uma costura de acordos? Isso é muito difícil, porque historicamente quem determina a situação nesse país é a burguesia. Aqui nós temos os 200 empresários mais ricos do país, que eles são os chamados os donos de meio de produção. São eles que determinam o rumo da política nacional e que, em certo sentido, permitem que tipo de governabilidade pode se fazer. Foi assim com Fernando Collor, foi assim com Dilma Rousseff, foi assim com Lula. Um governo de esquerda que governou durante um tempo e que tirava um pouquinho para doar aos pobres, mas ali seguia dentro da trilhagem do neoliberalismo. Isso é preciso ser
colocado. Então, um suposto afastamento dele assume o Mourão. O Mourão vai desviar a rota do neoliberalismo para talvez uma social-democracia? Lógico que não. Então a gente tem que ter essa dimensão. Mas não podemos esquecer que é importante sim o impeachment. É importante cada vez mais expor tudo isso que vem acontecendo, esses escândalos desse gulosão que está fazendo isso agora, as falas dele e aqueles que principalmente que o defendem, olhe só como que ele é dualista em seu discurso. Uma hora ele faz um discurso e como convém de acordo com o vento, e a situação ele muda e vai fazer esse discurso nesse sentido. E é assim que está acontecendo com a pandemia. Só falta ele dizer que foi ele que trouxe a AstraZeneca para cá, que foi ele que trouxe a Coronavac para cá. Só falta falar que tudo que o João Dória fez foi ele que fez. Não se pode cair nessa fala. Ele está lá em Brasília, gastando horrores com seu leite condensado que ele passa no pão. Haja leite condensado, viu? Gastos durante todo esse tempo. Se você pegar toda a lista dos gastos, vocês vão ficar horrorizados. É o que eu sugiro que vocês façam. Pesquisem os gastos que foram feitos. E aí vocês vão ver como ele é um gulosão, fominha, zoião, que gasta tudo única e exclusivamente para si mesmo. E aí depois vem falar de quê? De justiça, de prosperidade, de liberdade. Liberdade para quem? Em um contexto como esse. É preciso levar adiante a força do impeachment. Mas também é preciso ter a dimensão de quem está prestes a assumir caso ocorra e seja aprovado o impeachment. As forças estão se mobilizando, as forças estão se organizando. Então é preciso conversar com as pessoas na rua, explicar a situação, expor tudo isso que está acontecendo para não surgir discursos moralistas relacionados à corrupção. Estes aí que falam da corrupção, com esse discurso moral que roubou, etc e tal, o que será que eles têm a dizer agora em relação a esses gastos exorbitantes? Será que eles vão mudar o discurso e dizer que não foi ele, que foi outra pessoa, que trata-se de uma perseguição política? Afinal de contas, talvez seja a tática que eles estão querendo desenvolver e fazer neste momento. Não caia nessa conversa. Somente os fanáticos bolsonaristas que ainda o apoiam, e se o apoiam ainda neste momento, eu acho que tem que procurar um tratamento médico. Porque não é possível em um contexto como esse, numa situação como essa, do auge da financiarização no país, que não gera riqueza nenhuma, porque só gera dinheiro, gerando dinheiro e mais juros para os grandes empresários, e a desindustrialização correndo solta no país. Ou seja, é um país que virou fundo de quintal de acionistas e que não vai gerar riqueza nenhuma para o país, apenas para um pequeno grupo. Pare e pense sobre isso aí. Eu vou deixar no link aqui da descrição 2 textos importantes para vocês lerem sobre essa questão do Mourão, da questão do Bolsonaro, quem sai um entra outro, para vocês pensarem sobre isso. E principalmente sobre os gastos que este governo vem fazendo. É importante. Vou deixar uma referência aqui para vocês lerem que talvez vai iluminar a cabeça de vocês. Tem um texto da Maria Helena Souza Chauí chamado Brasil, o mito fundador de uma sociedade autoritária. Leiam esse livro. Vão atrás que vocês vão ter uma dimensão
de como é o nosso país, que não é para principiantes. Certo? Até mais.